Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus habite no seu coração. Os irmãos que já se fazem presente aqui no templo, e também queremos saudar os irmãos que se encontram em suas casas. Desde já, desafiar os irmãos em casa, de estarmos juntos, adorando a Deus. E em casa sempre um desafio, sempre há algo que vai tentar desviar a nossa atenção, mas eu quero desafiar meu irmão a não assistir esse culto e sim participar junto conosco. Amém? E eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Não nos cansamos de expressar nossa alegria quando nós somos convidados a estar aqui na Igreja Central, compartilhando a palavra do Senhor. Igreja que não muito tempo atrás, ainda como criança, dava os meus primeiros passos no Evangelho, aqui na Escola Bíblica Dominical. Então sempre é uma grande alegria estar aqui junto com os irmãos. Atos capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, apenas os versículos 6, 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Quero meditar nessa noite com os irmãos sobre um tema que normalmente é abordado quando no aniversário da igreja, normalmente. Um tema também que nos seminários muitas vezes é visto como uma matéria apenas para cumprir a grade curricular. E no seminário, dentro do estudo da teologia, é chamado de eclesiologia, ou seja, o estudo sobre a igreja. E eu quero meditar nessa noite com os irmãos acerca do propósito de Deus para a igreja, que permanece firme até hoje. Não houve mudança quanto aos propósitos de Deus para a sua igreja aqui na terra. Bem sabemos que a palavra igreja é definida pela palavra eclesia, que significa aqueles que são chamados para fora. Uma palavra que foi usada de uma forma de uso político muitos anos atrás, desde lá da democracia ateniense na Grécia, em que os cidadãos eles eram chamados para fora de suas casas para se reunirem numa praça pública para tratar assuntos acerca do bem comum da comunidade, da sociedade. E esse termo foi trazido para o âmbito da igreja, no mesmo sentido, mas no sentido espiritual. Eclesia é aqueles que são chamados para fora do mundo. Mas não muda em nada o objetivo. Chamados para fora do mundo para se congregarem no local chamado igreja, para viver em comunidade, tendo tudo em comum. Então o propósito dessa palavra não mudou, não teve variação. E é por isso que Deus, Ele tem trazido no decorrer da história da igreja, essa importância de sermos sempre lembrados o porquê da igreja. O que significa a igreja para mim? Podemos trazer alguns sentidos genéricos da igreja. Muitos veem a igreja simplesmente como uma organização religiosa, como qualquer outra religião na terra.
Outros veem a igreja como uma instituição religiosa no sentido somente da apresentação de um grupo, de uma instituição no sentido organizacional. Nada mais do que isso. Outros veem a igreja como simplesmente um local de reunião de crentes. Outros definem a igreja como um prédio, só na parte física. Agora é interessante que Martinho Lutero, o grande reformador, ele já defende a igreja, já contrapondo as ideias da igreja católica, ele já defende a igreja como um organismo vivo, composta de pessoas. E mais ainda, ele defende que, apesar da igreja ser apresentada com duas características, ela é uma só. Ele apresenta a igreja como uma igreja invisível e a igreja visível. E ele mesmo afirma que a igreja invisível, ela se torna visível não pelo governo da liderança, não pelo governo dos presbíteros, da liderança da igreja, do pastor em si, mas a igreja invisível, ela se apresenta visivelmente com pessoas nascidas e remidas pelo sangue de Jesus, que agora se tornam testemunhas daquilo que Deus fez na sua vida. Outro sim, ele também defende a igreja visível, formadas também por crentes e ímpios. Essa é a visão geral da igreja. Mas a pergunta a se fazer nessa noite continua sendo: o que significa a igreja para mim? Como que eu vejo a igreja? Eu quero dizer que é uma grande responsabilidade trazer essa lembrança, e nesses últimos 60 dias é a quinta oportunidade que eu tenho convidados para a igreja para pregar, e eu tenho pregado só sobre isso. Deus tem constrangido meu coração, porque nós vivemos dias difíceis. Há quase 8 meses atrás o mundo parou, empresas pararam, sonhos foram interrompidos, projetos interrompidos, famílias, algumas, não poucas, destruídas, por falta do costume de viver em comum, no corre-corre da vida, nos afazeres. Os casais com a nova dinâmica da sociedade moderna, reaprendendo a lidar com os filhos, conviver com filhos. E não muito também na igreja, no sentido da igreja, onde agora os casais, as famílias estão reaprendendo o culto familiar, o culto doméstico, porque vivíamos tão ocupados com as atividades religiosas, denominacionais, que não tínhamos tempo para Deus e muito menos cultuarmos o Senhor como família. A mídia veio para encurtar as distâncias de nós, membros da igreja, quando ficamos esse tempo sem nos reunir no templo. E certo pastor disse uma vez, nesse período, que muitos crentes só aprenderam a participar dos cultos e não foram ensinados, treinados a serem verdadeiras testemunhas de Cristo, seja onde elas estiverem, nesse tempo de pandemia. Então, irmãos, eu trago aqui à luz as últimas palavras de Jesus com seus discípulos. Jesus passou 3 anos e meio com 12 homens, vistos como
pessoas que não tinham condições nenhuma de se apresentarem como representantes de Deus na terra. Jesus precisou trabalhar com esses jovens, esses homens, durante 3 anos e meio. Jesus então ele enfrenta a morte, a cruz. Os discípulos, aqueles apóstolos, se dispersaram. Muitos desiludidos, porque já se faziam 3 dias que Jesus havia morrido e ainda não havia ressuscitado. Houve desânimo. E Jesus então ele é ressuscitado e se apresenta aos discípulos e passa agora 40 dias com eles, como se estivesse fazendo ali um curso de pós-graduação com eles, relembrando tudo aquilo que ele ensinou nos 3 anos e meio de ministério. E esse livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Lucas começa esse livro apresentando a Teófilo, um rapaz que ele evangelizou, e agora ele escreve não só o seu evangelho de Lucas, mas agora o livro dos Apóstolos, das realizações, a operação do Espírito Santo, para que esse homem Teófilo, fosse firmado na fé. E ele inicia aqui o livro de Atos, relembrando a Teófilo todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E aqui ele relata a parte final do seu evangelho, capítulo 24 de Lucas, quando Jesus disse para os seus discípulos para que não se ausentasse da cidade, porque em poucos dias eles iriam receber a promessa de Deus, que era a descida do Espírito Santo, e eles seriam revestidos do poder. E aqui ele registra em que Jesus estava com aqueles discípulos, ele estava prestes a ser assunto ao céu. E aqui a Bíblia diz, no texto que nós lemos, no versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Então, de uma forma indireta, nós vemos aqui a figura da igreja, porque eclesia também é definida como uma assembleia. Uma assembleia, ela só é uma assembleia quando tem um grupo de pessoas reunidas. E a Bíblia nos mostra que os momentos que mais Deus operou foi quando o povo dele estava reunido. Nós vemos exemplo no livro de Neemias, quando Neemias foi separado por Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E Esdras, como escriba e sacerdote, ele foi designado para a restauração do culto. E no capítulo 8 de Neemias, nós vemos ali a restauração do culto do Senhor, o culto ao Senhor. E nos primeiros versículos do capítulo 8 de Neemias, diz ali que o povo se reuniu ali à frente daquele púlpito, como numa só alma, como num só espírito, numa só pessoa. A igreja, ela pode ter um grande número de pessoas reunidas, mas se não tiverem no mesmo espírito, na mesma alma, no mesmo motivo, na mesma motivação, não passará de uma simples reunião e um cumprimento de agenda. No capítulo 6, Neemias, enquanto estava construindo o muro, ainda havia brechas. Ele mandou uma ordem para os líderes, chamaram o povo e disse ali: olha, a obra ela é grande e extensa, e estamos longe um dos outros. No momento que vocês ouvirem o toque da trombeta, reúne-se, porque Deus lutará por nós. Aleluia.
E esse toque da trombeta ainda está sendo tocado através da pessoa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz reunir homens e mulheres, mesmo que pensem diferente, mas naquele momento há uma só motivação: adorar o Deus vivo. E aqui diz que enquanto estavam reunidos, eles perguntaram a Jesus. Que pergunta foi essa? A pergunta foi: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Aqueles homens, aquelas pessoas, apesar de todo o tempo que haviam se reunido com Cristo, olharam, foram testemunhas oculares dos seus milagres, das suas orientações, dos seus mandamentos. Eles ainda estavam preocupados com o terreno. Eles ainda estavam preocupados com aqui e agora, com o temporal, porque havia ali uma sede de justiça. Haja visto um grande exemplo, Barrabás, que era um zelote, e ele, com um grupo armado, ia contra o exército romano. Então havia um desejo dos judeus serem libertados da escravidão dos romanos. E Jesus estava falando acerca de coisas do céu, espirituais. E eles ainda perguntaram ao Senhor: Senhor, o Senhor vai voltar para o céu, e o Senhor vai mandar então o Espírito Santo, vai nos dar poder, então agora é o momento de restaurar o reino a Israel. Nós receberemos poder para termos armas poderosas contra o governo romano. Imagina ali a paciência de Jesus com esses discípulos. Se não estivermos reunidos com a mesma motivação e com o Espírito Santo presente na vida do crente e daqueles que estão reunidos, só vão estar preocupados com aqui e agora. Aqui eles estavam preocupados com o poder terreno. Um grande exemplo se encontra em Mateus capítulo 20. Jesus reunido com seus apóstolos, preparando a ceia, se preparando para o grande momento de ser levado até o Calvário. A mãe de dois dos seus apóstolos, mãe de Tiago e João, chegou para Jesus: Senhor, quero fazer um pedido de mãe, né? Senhor, dá que quando o Senhor chegar no teu reino, faça com que os meus filhos, um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Não, Senhor, nós estamos dispostos a beber o cálice que o Senhor está prestes a beber. Pois bem, mas o sentar à direita e à esquerda não cabe a mim, cabe ao Pai que já separou. E eu quero dizer mais ainda para vocês: aqui nesse mundo, os governantes dominam sobre os mais fracos. Os poderosos dominam aqueles que não têm poder. Mas no meu reino não é assim. Jesus não colocou no futuro: no meu reino será assim. Jesus apontou para a terra e disse: no meu reino não é assim. Quem quiser ser mais poderoso, que seja o primeiro a servir. Quem quiser ser o primeiro, seja o primeiro a servir. Eles estavam preocupados no temporal, estavam preocupados no poder terreno. Mas Jesus então responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão que está em casa, e os irmãos que estão aqui: Deus ainda continua soberano.
sentado num alto trono de governo. Por mais que isso fira o meu orgulho e a minha natureza pecaminosa, a minha carne, por mais que fira, mas a verdade é que Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Não sabemos quando vai passar essa pandemia. Não sabemos quando se dará essa bendita vacina tão esperada. Mas o salmista, no Salmo 123, diz no versículo 2: Senhor, assim como o servo está olhando para a mão do Senhor, do seu Senhor, como a serva está olhando para a mão da sua senhora, nós estamos olhando para o Senhor, aguardando o seu socorro. Os discípulos não faziam ideia do que estava para acontecer nos próximos dias. Ainda naqueles medrosos, com medo dos religiosos, aqueles que se levantaram contra Jesus e agora se levantaram contra eles. Eles estavam escondidos, porta dentro, numa casa. E Jesus disse: não compete a vocês conhecer o tempo ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eu sei que a igreja vive dias de expectativas. Muitos acham que vai chegar fevereiro, mas não chega a dezembro. Mas desde já eu quero dizer para você, meu irmão, aguarde o tempo de Deus. É Ele que conhece. Por mais que tentemos dar mãozinha para Deus, por mais que achemos que o que nós estamos fazendo bem para Deus, mas sabemos que só trazemos problemas para nós, porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Nada fugiu aos planos de Deus. Nada fugiu dos propósitos eternos de Deus para a sua igreja aqui na terra. Então Jesus continua a sua resposta. A resposta ele começou dizendo: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, quando Moisés estava preparando o povo para passar o Jordão e colocava o pé na terra prometida. E no versículo 29 Moisés diz: as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todos os seus mandamentos. Algumas coisas ainda estão ocultas e não cabe a nós. Algumas só iremos descobrir quando chegarmos na glória. Mas as reveladas estão aqui na palavra do Senhor. E essas precisam ser pregadas, ensinadas e muito mais do que isso, vividas, colocadas em prática. Então Jesus disse para eles: não cabe a vocês conhecer os tempos e nem as épocas que Deus determinou, reservou por sua autoridade. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: aguardem. Versículo 8: aguardem, porque vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Alguém poderia perguntar ali a Jesus: Senhor, poder para quê? Se não é para restaurar o tempo a Israel agora, se não é para ficarmos livres das mãos pesadas do governo romano e nem da perseguição dos religiosos, então poder para quê? Aqui podemos ver alguns que podemos colocar em prática em nossas vidas e assim caminhar aqui para a conclusão desta meditação. Primeiro, aqui nós podemos ver que
Jesus está dizendo que eles iriam receber poder para sair, porque eles estavam escondidos, eles estavam com medo, eles não sabiam o que iria acontecer nos próximos dias, porque eles pagaram com um preço altíssimo, largaram tudo para seguir um tal de Jesus, e esse Jesus havia sido morto, e ainda não havia sido ressurreto, como ele prometeu, e agora ele aparece para esses discípulos trancados numa casa, e Jesus disse: fique aqui ainda um pouco, porque vocês receberão o poder do céu, o Espírito Santo virá sobre vocês, e vocês sairão. O primeiro efeito que vai acontecer na vida de vocês serão revestidos de coragem. Vocês serão lembrados de tudo aquilo que eu vos ensinei. Vocês vão entender e serão lembrados que vocês precisam ficar juntos. Agora vocês são um corpo só. Podem pensar diferente, mas quanto o propósito de Deus para vocês nessa terra, vocês precisam ter uma só mente. Vocês precisam ter um só espírito, vocês precisam ter uma só alma, e vocês sairão com toda a coragem, e o mundo se surpreenderá, e será impactado. Segundo, poder para quê? Aqui diz que podemos entender, quando Jesus disse que ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Poder para morrer. Testemunha, aqui no original é martírio. Martírio. Tem várias formas de gramatical para nós entendermos, mas trazendo para o nosso português é mártir. E quem são os mártires? São aqueles que morreram defendendo uma convicção. Aleluia. Poder para morrer. Esses mesmos homens que estavam ali, cheios de medo, após a descida do Espírito Santo, eles foram encorajados a ponto de não ter a sua própria vida como prêmio, e sim a carreira em que eles foram chamados a cumprir na terra, seguir a Jesus. Interessante que o livro de Atos é Atos dos Apóstolos, mas aqui Lucas ele dá ênfase a somente 2 apóstolos. Do capítulo 1 ao capítulo 12 narra sobre Pedro pregando o evangelho aos judeus, e do capítulo 13 até o seu final, capítulo 28, nós vemos Paulo pregando aos gentios. Mas aqui dá uma síntese do que é a igreja na terra. Qual é o propósito de Deus na terra? Para mim e para você como igreja do Senhor. E aqui diz que o poder veio para morrer. Mas também podemos entender que o Espírito Santo nos deu também poder para matar o nosso eu. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 13. Se você continuar a viver de acordo com a sua natureza pecaminosa, você vai morrer. Mas se pelo Espírito você fizer morrer os atos do seu corpo, você viverá. O Espírito Santo nos dá poder para morrer e viver. Morrer para mim mesmo. Deus me deu vários professores, e um deles se chamou Amaro Adão, um diácono, 79 anos, foi meu diácono, enquanto eu estava na igreja batista, foi diácono na igreja que eu pastoreei, um homem muito sério, amava Jesus e a sua palavra, e em consequência amava a igreja. Ele era muito firme nas suas convicções. Nós nos reunimos para decidir algo, e algumas vezes não foi de acordo com o que ele queria, e muitas vezes as pessoas esperavam que ele se levantasse revoltado. Ele levantava e dizia: pastor,
eu gostaria de dar uma palavra. Ele vinha aqui à frente, sem enxergar direito, estava sofrendo de glaucoma, a sua esposa apoiando a sua mão, e disse assim: pastor, até alguns minutos atrás, eu queria que prevalecesse a minha vontade, mas a partir de agora, a minha vontade é da igreja, porque o que a igreja decidiu, eu acredito que seja a decisão de Deus. Quando os discípulos disseram: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o teu reino a Israel, muitos estavam brigando por poder, por preeminência, mas o Espírito Santo também viria para que eles tivessem disposição para matar o eu deles. Agora não era o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Como diz em Apocalipse, quem tem o Espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Terceiro, aqui também eu posso entender que o Espírito Santo, o poder que eles estavam prestes para receber, era o poder também de perdoar. O poder de perdão, acabamos de cantar aqui, onde houver, haja amor. Poder de perdoar, porque Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria. Samaria era uma região que o judeu não colocava o pé. Os samaritanos tinham problemas até mesmo para negociar suas mercadorias, porque os judeus não comiam, não compravam as coisas dos samaritanos, porque achavam imundo. E Jesus está dizendo para eles: vocês receberão poder também para perdoar, porque vocês vão ter que ir até Samaria, e lá também amar aquelas pessoas, e evangelizar, e pregar o evangelho lá também. O Espírito Santo traz perdão. Talvez nessa noite tenha alguém aqui que esteja magoado por alguma coisa, ou por alguém. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você nasceu de novo, se você foi adotado como filho, você tem o Espírito Santo na sua vida. E se você deixar, ele também te revestirá de poder para você perdoar. Temos aprendido que a cura do perdão está na pessoa ofendida e não quem ofende. A prova disso está em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17. 17 todo mundo recita de cor e salteado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Mas a partir do versículo 18, muitas vezes não prestamos atenção. Diz lá: isso não vem de vocês, é dom de Deus. Porque Deus na cruz, ele é visto se reconciliando com o mundo, não levando em conta os pecados antes cometidos. Deus é a pessoa ofendida. O pecado trouxe separação entre Deus e o homem. E Deus, a pessoa ofendida, ele tomou a iniciativa de se reconciliar com o mundo, consigo mesmo, dando Jesus em meu favor e em seu favor. Então, uma igreja com o poder do Espírito Santo é uma igreja que não tem problema de se reunir com o mesmo Espírito, com a mesma alma. Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, ela não tem dificuldade de me colocar à disposição do Senhor para o trabalho. A igreja que tem a direção do Espírito Santo me capacita a fazer matar o meu eu, para pecar menos, e também me colocar à disposição para o serviço. A igreja dirigida pelo Espírito Santo tem poder, não tem dificuldade, mesmo que seja ferido, mesmo que haja
decisão que não seja a minha vontade, eu tenho o poder de perdoar e me dispor a andar ao lado e caminhar juntos. E o consolo que a Bíblia nos dá, que isso vai acontecer até enquanto Jesus não voltar. É necessário acontecer até a volta de Jesus. Concluindo essa meditação, a igreja, os discípulos iriam receber o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, para ser testemunha, para pregar o Evangelho do Reino. Esse reino já foi inaugurado, mas ele só será total na volta de Jesus como Rei, como Senhor, que há de julgar todas as nações. E ele reunirá a igreja visível e a invisível. A igreja invisível se tornará visível quando ele disser: vinde bendito do meu Pai, e receba por herança aquilo que foi separado para vocês desde a fundação do mundo. E a igreja que pensamos que é visível, e às vezes faz barulho, Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Poder para quê? Para quê? Poder para testemunhar. No capítulo 20, quero encerrar. No capítulo 20, Paulo, 3 anos e meio, ensinando na cidade de Éfeso, após abrir muitas igrejas, ele fazer muitos discípulos. Ele estava numa cidade chamada Mileto, e de lá ele manda chamar os pastores, que na Bíblia é chamado de presbítero, pastores, e ele dá orientações. E a orientação mais importante que eu vejo ali está no versículo 17, a partir do versículo 17, em que primeiro ele mostra o exemplo dele, o amor dele por Cristo e pela sua igreja. E a única coisa que o Espírito Santo mostrava para ele, em que toda cidade que ele ia, a única coisa que guardava a ele era prisões e perseguições. Mas quando ele chama aqueles homens, a partir do versículo 17 ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e do rebanho o qual Cristo comprou com seu próprio sangue. Em outra versão, Paulo diz assim: cuidem-se de vocês mesmos e da igreja de Cristo, da igreja de Deus, a qual Cristo comprou com seu próprio sangue. Quero concluir essa palavra de sermos relembrados o significado da igreja, os propósitos da igreja, da parte de Deus, continua mesmo. Nada mudou. E quero concluir em que Paulo, parafraseando essa orientação de Paulo, queremos encerrar e dizer que a igreja, ela é propriedade de Deus. Não é de uma denominação, não é de um grupo religioso, não é da liderança, não é do pastor. A igreja, ela é de Deus. E haverá um juízo, uma cobrança redobrada por aqueles que Deus tem confiado o seu rebanho. Isso me enche de temor e de tremor. E precisamos continuar sendo lembrados. Eu converso com o meu pastor e digo que, se pudéssemos, nós poderíamos, e graças a Deus que tem feito isso, todo mês, pelo menos uma vez por mês, nós
somos relembrados o que representa a igreja para Deus e o que deve representar a igreja para nós. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus te cubra de poder do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, para que você seja testemunha viva, seja onde você estiver, vivendo e convivendo. E o meu desejo é que Deus cubra essa igreja com o poder do Espírito Santo. Aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, na cidade de Jerusalém, ainda se faz presente se nós nos dobrarmos e nos colocarmos à disposição de Deus. O mesmo Espírito Santo de 2000 anos atrás é o mesmo hoje que quer revestir a igreja com poder. Hoje pela manhã passei bom tempo lendo a história da Igreja Central. Uma igreja referência na nossa cidade. Primeira igreja presbiteriana, né, tio? Primeira igreja presbiteriana em Campos. Primeira igreja evangélica. Segundo a história, havia aqui luteranos, né, que não professavam a fé, já moravam aqui, mas não professavam. E esse grupo que veio, teve coragem, depois de muito apedrejamento, mantiveram a coragem. E aqui tem uma igreja centenária, igreja plantadora de igrejas, começando principalmente pela pessoa do pastor Benjamin César. E eu quero crer que os mesmos propósitos que Deus tem para essa igreja há 143 anos atrás continua o mesmo. Se você, meu irmão, que é membro dessa igreja, se deixar ser usado por Deus, e o Espírito Santo ser uma realidade na sua vida. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Baixe sua cabeça, aonde você está também na sua casa. Faça uma pequena reflexão do que você é, o que você era, o que você é hoje, o que Deus fez na sua vida. Talvez você ache que você não tem mais nada para oferecer ao Senhor e para a sua igreja. Mas eu quero dizer para você nessa noite que esta noite é uma noite de renovação de ânimo. Que nessa noite é uma noite de restauração de relacionamento. Nós temos orado para que Deus traga um reavivamento no nosso presbitério. A igreja presbiteriana é uma igreja missionária. E Deus está te chamando, meu irmão, a tomar posse novamente das armas espirituais e, como um bom soldado, se apresentar às fileiras, porque eu tenho certeza que Deus tem muito ainda por fazer através dessa igreja. E nesta igreja, através de você e na sua vida. Deus, eu quero te agradecer. Não quero ousar de ultrapassar, ó Pai, esta linha que o Senhor traçou, naquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a tua igreja. A tua palavra diz que a flor cai e murcha, o vento leva, muitas são queimadas, mas a tua palavra permanece para sempre. E eu te louvo, Senhor, pelos propósitos eternos do Senhor em salvar homens e mulheres que estavam destinados ao inferno. O Senhor amou, conheceu, amou, predestinou, chamou no seu tempo, justificou, e ainda, Pai, o Senhor promete a glorificação, a salvação eterna garantida por Jesus na cruz. Mas, ó Deus, nós acreditamos que ainda existe a igreja militante nessa terra, que os mesmos propósitos que Jesus declarou para os seus apóstolos
naqueles dias antecedendo, ó Deus, a inauguração do Espírito Santo na terra, ainda continua os mesmos. E ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a submeter a Tua vontade e sermos revestidos de poder. Poder para sair, poder para ser testemunho, poder para perdoar e poder para permitir o Senhor usar-nos como o Senhor quer, seja onde for. Que cada pessoa aqui presente, Senhor, seja aqui no templo ou em sua casa, seja um sinal da presença do Senhor. Pai, muitas pessoas têm caído nessa armadilha achando que pode ser igreja sozinha. Muitos têm caído na armadilha pensando que pode ser igreja em casa, Senhor. Desvenda, Pai, os mistérios dos seus propósitos ainda nesse tempo, Senhor. Nesse evangelho moderno que tem sido pregado e ensinado. Mas acreditamos, ó Deus, no Teu propósito original da igreja, Senhor. Quando nos reunirmos para adorar o Senhor, para prestar culto e sairmos num só espírito, numa só alma, para ser testemunhas vivas do Senhor. Abençoe, Pai, essa igreja. Abençoe, Senhor, a liderança dessa igreja. E como Jesus disse para aqueles homens naquele dia, o Senhor também provou, eu creio nesses dias, que não cabe a nós conhecer tempos e épocas que o Senhor determinou na sua sabedoria para essa igreja. Que o Senhor, ó Deus, revele para aqueles que o Senhor quer revelar os Teus propósitos para essa igreja nessa cidade, que continue sendo uma referência, mãe de muitas igrejas, e que ela seja, Senhor, revestida do Teu poder para continuar aquilo que o Senhor começou há 143 anos atrás. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome